E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos abordar o estudo das equações de Maxwell. Até o presente momento, vimos as seguintes leis a respeito do estudo dos campos elétrico e magnético. Vimos a lei de Gauss, em que o divergente do vetor campo elétrico é igual à densidade volumétrica de cargas elétricas sobre ε0, expressão também chamada de equação de Poisson. Vimos que o divergente do vetor campo magnético é nulo. Vimos a lei de Faraday, em que o rotacional do vetor campo elétrico é igual ao negativo da taxa de variação com o tempo do vetor campo magnético. E, enfim, a lei de Ampère, em que o rotacional do vetor campo magnético é igual a μ0 vezes o vetor densidade de corrente. Analisando cada uma dessas expressões, vemos que surge uma inconsistência na lei de Ampère. Conforme vimos em vídeos anteriores, o divergente do rotacional de qualquer campo vetorial V ou de qualquer função vetorial V é igual a zero. Aplicando agora o divergente em ambos os membros da lei de Ampère, a gente obtém a seguinte igualdade. O divergente do rotacional do vetor campo magnético B é igual a μ0 vezes o divergente do vetor densidade de corrente. Ora, claramente, o lado esquerdo dessa igualdade é nulo, porém, o lado direito nem sempre é igual a zero, pois, se a corrente elétrica estabelecida é estacionária, o vetor densidade de corrente permanece constante. Consequentemente, o divergente do vetor J é igual a zero, comprovando a igualdade obtida, comprovando a lei de Ampère. Ao passo que, se a corrente elétrica estabelecida é não estacionária, o vetor densidade de corrente é variável. Consequentemente, o divergente do vetor J é diferente de zero, demonstrando a inconsistência que surge na lei de Ampère. Portanto, eu reforço, essa igualdade não se verifica para correntes não estacionárias. Muito bem? Essa mesma inconsistência surge no estudo de capacitores. Observe o quadro. Considere um capacitor plano de placas paralelas sendo carregado por uma bateria. Na placa do lado direito, eu construo um circuito amperiano fechado C e duas superfícies de contorno C. A superfície S1 é plana e a superfície S2 possui a forma de balão. Recorrendo agora à lei de Ampère na forma integral, eu posso escrever que a circulação do campo magnético ao longo de um circuito amperiano fechado C é igual a μ0 vezes a corrente elétrica envolvida, em que a corrente elétrica envolvida é aquela que atravessa a superfície S de contorno C. Considerando a superfície plana S1, vemos facilmente que a corrente elétrica envolvida é justamente I. Portanto, a circulação do campo magnético, nesta situação, é igual a μ0 vezes I. Ao passo que, se considerarmos a superfície S2 de contorno C, obviamente, vemos que a circulação do campo magnético ao longo do circuito amperiano fechado C é igual a zero, pois nenhuma corrente elétrica atravessa a superfície em forma de balão que eu represento no quadro por S2, demonstrando mais uma vez a inconsistência que surge na lei de Ampère. Maxwell corrige a lei de Ampère observando que o problema se encontra em μ0 vezes o vetor densidade de corrente. Observando isso, ele recorre à equação de continuidade. Conforme vimos em vídeos anteriores, o divergente do vetor densidade de corrente
é igual ao negativo da taxa de variação com o tempo t da densidade volumétrica de cargas elétricas. Observando agora a lei de Gauss, vemos que a densidade ρ é dada por ε0, que multiplica o divergente do vetor campo elétrico. Levando este resultado na equação de continuidade, que corresponde ao princípio de conservação da carga elétrica, vemos que o divergente do vetor densidade de corrente é igual ao negativo da derivada parcial em relação ao tempo t do termo ε0 vezes o divergente do vetor campo elétrico. Sendo assim, o divergente do vetor densidade de corrente é igual. Então, nós temos o negativo do divergente do seguinte termo, ε0, que multiplica a derivada parcial do vetor campo elétrico em relação ao tempo t. Observando essa igualdade e a lei de Ampère, Maxwell corrigiu a lei de Ampère introduzindo o seguinte termo. Ele escreveu que o rotacional do vetor campo magnético é igual a μ0 vezes o vetor densidade de corrente mais μ0 que multiplica este termo. Portanto, mais μ0 ε0 que multiplica a derivada parcial do vetor campo elétrico em relação ao tempo t. Observe que a correção feita por Maxwell não afeta o estudo da magnetostática, pois, neste caso, o vetor campo elétrico permanece constante. Consequentemente, essa derivada parcial vai para zero e, com isso, você recupera facilmente a lei de Ampère. Note ainda que o termo adicionado por Maxwell, que corrige a lei de Ampère, possui certo apelo estético. Ele nos diz que a variação do campo elétrico com o tempo t induz um campo magnético, da mesma forma que a variação do campo magnético com o tempo t induz um campo elétrico. Muito bem? Vamos agora observar como a correção feita por Maxwell resolve o problema do capacitor. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, vamos admitir que as placas do capacitor plano estão suficientemente próximas para que eu possa desprezar os efeitos de borda. Nesta situação, a intensidade do campo elétrico que se estabelece entre as placas do capacitor é igual a sigma sobre ε0, em que sigma corresponde à densidade superficial de cargas elétricas condensadas nas placas do capacitor. Muito bem? Escrevendo agora a lei de Ampère com a correção de Maxwell na forma integral, recorrendo ao teorema de Stokes, a gente obtém a seguinte igualdade. A circulação do campo magnético B ao longo do circuito amperiano fechado C é igual ao fluxo do rotacional do vetor campo magnético através da superfície S de contorno C. Muito bem? Sendo assim, a circulação do campo magnético ao longo do circuito amperiano fechado C é igual. Então vamos lá. Nós temos a integral de superfície do seguinte termo. Então, μ0j mais μ0 ε0 vezes a derivada parcial do vetor campo elétrico, produto escalar com o versor n ds. Sendo assim, a circulação do campo magnético ao longo do circuito amperiano fechado C é igual. Então, nós temos a integral ao longo da superfície S do seguinte termo, μ0 j vetor, produto escalar com o versor n ds, mais a integral de superfície de μ0
ε0 vezes a taxa de variação com o tempo do vetor campo elétrico, produto escalar com o versor n ds. A partir dessa igualdade, eu posso escrever que a circulação do campo magnético ao longo do circuito amperiano fechado C é igual. Então, nós temos μ0 multiplicando a integral de superfície do produto escalar do vetor J pelo versor n ds. Conforme vimos em vídeos anteriores, essa integral corresponde justamente à intensidade de corrente elétrica envolvida. Muito bem, mas agora nós temos o termo μ0 ε0 que multiplica a integral de superfície da taxa de variação com o tempo do vetor campo elétrico, produto escalar com o versor n ds. Observe no quadro a expressão obtida e todo o cálculo realizado até aqui. Vamos agora efetuar esse cálculo considerando a superfície plana S1 de contorno C. Para essa superfície, nessa região, o campo elétrico é nulo, consequentemente esse termo desaparece. E a corrente elétrica envolvida é justamente I, pois I atravessa a superfície S1 de contorno C. Logo, a circulação do campo magnético ao longo do circuito amperiano fechado C é igual a μ0 vezes I. Vamos agora levar em consideração a superfície em forma de balão S2 de contorno C. Para essa superfície, I envolvido é igual a zero, pois nenhuma corrente elétrica atravessa tal superfície. Ao passo que, nessa região, o campo elétrico é diferente de zero. Consequentemente, a circulação do campo magnético ao longo do circuito amperiano fechado C é igual a μ0 vezes ε0, que multiplica a integral de superfície E da taxa de variação com o tempo do vetor campo elétrico, produto escalar com o versor n ds. Vamos agora resolver essa integral de superfície. Observe que o fluxo do vetor campo elétrico, conforme vimos anteriormente, é igual a carga elétrica sobre ε0. Tomando agora a taxa de variação com o tempo da carga, você obtém justamente I sobre ε0. E, portanto, μ0 vezes ε0 vezes I sobre ε0 nos fornece justamente μ0 vezes I, como era de se esperar. Agora, observe o seguinte. O primeiro resultado foi obtido a partir de uma corrente elétrica genuína, ou seja, da corrente elétrica que se estabelece de fato no circuito em questão. Já o segundo resultado foi obtido a partir da corrente de deslocamento, termo introduzido por Maxwell, eu reforço, na correção da lei de Ampère. Observe que o nome deste termo é enganoso, pois a corrente de deslocamento não tem qualquer relação com uma corrente elétrica genuína, exceto pelo fato de somar o vetor J, conforme vimos há pouco. O nome corrente de deslocamento introduzido por Maxwell se baseava no modelo do éter, hoje descartado. Enfim, para encerrar o vídeo, surge a pergunta: onde podemos observar o efeito introduzido por Maxwell na correção da lei de Ampère? Resposta: em um fio condutor onde se estabelece corrente elétrica alternada. Conforme vimos em vídeos anteriores, o vetor densidade de corrente é igual à condutividade elétrica sigma, não confunda com a densidade superficial de cargas elétricas, vezes o vetor campo elétrico. Sendo assim, o módulo do vetor densidade de corrente é igual a sigma
vezes o módulo do vetor campo elétrico. Como a corrente elétrica estabelecida no fio é alternada, eu posso escrever que o vetor campo elétrico é igual ao vetor campo elétrico vezes a exponencial de iωt. Eu estou afirmando com essa igualdade que o vetor campo elétrico varia senoidalmente com o tempo pelo fato da corrente elétrica ser alternada. Muito bem? A partir dessa igualdade, eu posso escrever que a derivada parcial do vetor campo elétrico em relação ao tempo é igual ao vetor campo elétrico que multiplica a exponencial de ωt vezes iω. Muito bem? Aqui eu apliquei a regra do expoente combinada com a regra da cadeia. Muito bem? Logo, o módulo da derivada parcial do vetor campo elétrico em relação ao tempo t é da ordem do seguinte termo. Observe que e vezes a exponencial de iωt é justamente o vetor e. Portanto, nós temos aqui iω vezes o vetor campo elétrico. Sendo assim, o módulo da taxa de variação do campo elétrico com o tempo t é da ordem de ômega vezes o módulo do vetor campo elétrico. Muito bem? Calculando agora a seguinte razão. Então vamos lá. ε0 vezes a taxa de variação com o tempo do vetor campo elétrico. Então vamos lá. ε0 vezes o módulo da taxa de variação com o tempo do vetor campo elétrico sobre sigma vezes o módulo do vetor campo elétrico. Muito bem? Este módulo é igual a ômega vezes o módulo do vetor E. Portanto, eu posso simplificar o módulo do vetor campo elétrico nessa razão. E com isso a gente obtém ε0 vezes ômega sobre a condutividade elétrica sigma. Agora, ε0, nós conhecemos o valor. 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 farad por metro. A condutividade elétrica sigma de um metal é da ordem de 10 elevado a sétima. Muito bem? É da ordem de 10 elevado a sétima ômega vezes metro elevado a menos 1. E a frequência angular ômega, considerando uma frequência de oscilação de 60 Hz, ômega dado por 2π vezes a frequência f, em que f é 60 Hz, é aproximadamente igual a 377 radianos por segundo. Efetuando os cálculos, você vai obter que essa razão é aproximadamente igual a 3,34 vezes 10 elevado a menos 16, demonstrando que o efeito novo introduzido por Maxwell é praticamente desprezível para correntes elétricas quase estacionárias. Foi justamente por isso que Faraday e outros não conseguiram detectar este efeito em laboratório. No entanto, ele terá papel crucial na propagação de ondas eletromagnéticas. Observe no quadro mais uma vez a análise realizada, os resultados obtidos. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.